brônquica, a dermatite de contato alérgico, a perda auditiva conduzida pelo ruído ocupacional, doenças musculoesqueléticas e alguns transtornos mentais. Então, comecem compreendendo que quando eu quero trabalhar com empresas, quando eu quero trabalhar com grupos de empresa, eu começo percebendo que esse terceiro grupo de doenças ocupacionais é o que eu preciso sempre me aprofundar. Então, supomos que eu vá trabalhar em uma empresa e eu começo entendendo que se o ambiente ele não tem uma organização, uma limpeza, digamos assim, se ele tem contato direto com a poeira, alguma coisa, ele pode desenvolver doenças como a asma brônquica e a dermatite de contato alérgico. A perda auditiva é muito bem visível nos trabalhos, em quem trabalha em recepção, quem trabalha em call center, tudo mais. Tanto que se tem estudo já com trabalhadores de call center, né, como um exemplo aqui de Caruaru, a Provider, que você percebe que os funcionários eles têm uma perda auditiva, certo? As doenças musculoesqueléticas, que a gente vai falar de algumas delas hoje, e alguns transtornos mentais. A gente precisa ficar muito alerta nos transtornos mentais, tá? Porque é uma área que vem crescendo muito e aí a educação física ela precisa dar uma interferida. O que eu costumo dizer quando a gente está trabalhando com a educação física e fala muito sobre essa questão da educação física ser uma área da saúde, é que a gente tem uma limitação de começar a entender de como a gente se inclui na área de saúde, né? Então, vamos supor, se a gente percebe que os transtornos mentais, eles estão aumentando na questão laboral, isso não é problema apenas do técnico de segurança de trabalho que está lá dentro da empresa. Isso é um problema da educação física em criar formas com que faça com que a prática de atividade física em si, ou a ginástica laboral em si, ela diminua esses índices de transtorno mental. Então, a gente vai conseguir se incluir muito mais na área da saúde, dentro da educação física, né? A educação física ela vai se incluir muito mais na área da saúde, quando a gente começar percebendo que alguns desses tópicos são muito importantes, a inclusão do profissional da educação física, e não a gente ficar assistindo de fora. E o último ponto das doenças ocupacionais, dessa divisão, são os agravos à saúde específicos, típicos dos acidentes do trabalho e pelas doenças profissionais. Então, o acidente do trabalho, que faz você ter absorver algum tipo de patologia, é um dos principais agravos à saúde do trabalhador e é o que mais tem controle. Então, vamos supor, toda empresa ela vai trabalhar com um técnico de segurança do trabalho e o auge dele é que ninguém na empresa ela se acidente, tá? Então, a gente começa percebendo que temos 4 grupos de doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Esse último grupo é o que mais ele tem foco pelo segurança do trabalho, certo? Ou seja, os outros 3 que tratam de doenças que você pode usar, desculpa, que veio de fora, eles estão inteiramente, digamos que, ocultados pelo profissional de segurança do trabalho. Então, a gente precisa entender que a última já se tem muita política envolvida. Já os outros é o que a gente precisa sempre se organizar e se atenuar dentro disso, tá? A gente tá abrindo para pergunta. Todo mundo tá ok, tá dando para entender tudo direitinho. Os slides estão passando direitinho. Pessoal? Aqui tá ok, professor. Certo. Vocês desativam o áudio e pode falar, tá? Alguém tá com alguma dúvida? Alguma dúvida? Dúvida Professor, não, dívida é um monte. Dívida um monte. Vou mandar a minha para tu, então. professor, porque muita gente vai para o chat, tá entendendo? Oi? Muita gente está utilizando o chat. Às Certo. vezes eles não Mas escrevem. desativa. É porque deixa eu explicar uma coisa a vocês. Quando eu expando a tela aqui, quando eu compartilho minha tela para vocês e eu abro o meu PowerPoint, né? Eu abro o meu documento aqui em tela cheia para que vocês vejam em tela cheia, eu perco totalmente o chat e perco os balãozinhos da câmera de vocês. Aí eu não consigo ver nada mais do que a minha tela. E aí é bem complicado porque eu estou conversando com minha tela de computador, entendeu? Então, Tá entendendo? falem por aqui. Desativem o áudio
quando eu abrir esses momentos para debate, vocês podem falar por aqui, tá? Eu não vou conseguir olhar o chat até a gente terminar a aula, certo? Alguém tem alguma pergunta? O professor Oi. Bruno aqui, Sim. nesse caso aí, o profissional de educação física trabalharia na empresa também, em parceria com o técnico de segurança do trabalho, uma vez prevenindo a questão da saúde do profissional dentro da empresa. Positivo? Exato. E aí essa ideia dessa parceria com o técnico de segurança do trabalho é que a gente precisa mostrar que esses agravos e acidentes típicos de trabalho são muito bem organizados por eles, medidas de prevenção, né? Só que os outros são os problemas que mais atingem os profissionais, né, os funcionários. E eles não são tão alertados dentro do trabalho, entende? O potencial peso das doenças ocupacionais são os acidentes. Só que a gente vê que tem muito mais doença, né? Tem doença musculoesquelética, problema de asma brônquica, transtornos mentais. Então a gente precisa alertar sempre eles em relação a isso. Gente, vamos lá? Todo mundo bota mudo aí de novo, vamos dar continuidade, tá? E aí, quando a gente fala de doença ocupacional, a gente tem os tipos de lesões, né? Então, a gente começa percebendo que, dentro da educação física, eu não sei se vocês tiveram alguma aula, alguma coisa já que relatou os tipos de lesões, né? Quais são as lesões que ocorrem, como é que funciona o processo de edema, cicatrização, tudo mais. Então, a gente tem alguns estágios dessas lesões. O primeiro estágio dessa lesão é queixa mal definida. Então, digamos assim, quando a gente vai falar das lesões, né, principalmente musculoesquelética, a gente primeiro tem uma queixa mal definida. Então, exemplo, a gente tem uma dor, o funcionário está com uma dor na região do punho, e ele acha que essa dor ela é corriqueira e que quando eu estou trabalhando, eu não consigo entender que momento ela dói normalmente no final do dia. Então, é uma dor que a gente, quando vai fazer uma anamnese, que a gente tem que sempre lembrar que o profissional da educação física, ele só consegue trabalhar quando ele faz uma boa anamnese. Então, o funcionário, ele não vai relatar de onde vem essa dor. Ele não sabe de onde vem, ele apenas sente de vez em quando essa dor. O segundo estágio das lesões é uma dor quando ela regrede com repouso, ou seja, a partir do momento que o funcionário ele chega em casa, ele começa tendo uma redução dessa dor. Quando ele tem um repouso, a dor ela vai reduzir ao máximo. Então, a gente já começa entendendo que do primeiro para o segundo estágio, a gente já tem um alerta. A gente entende que essa dor ela só é desenvolvida no ambiente laboral. E essa dor, quando ela vem regredir com o repouso, a gente entende que pode ser uma dor que ela esteja vinculada ao sistema psicológico. Então, pode ser alguma pressão do trabalho, alguma posição laboral inadequada. Já o estágio 3 dessa lesão é o aumento dos sinais e não diminuição após o repouso. E aí basicamente o estágio em que a gente precisa muito entrar com um processo de um projeto de ginástica laboral na empresa. O funcionário ele vai ter dor na empresa, quando ele chega em casa ele continua com essa dor, então depois que ele repousa ele ainda permanece com essa dor. E a gente começa entendendo que essa dor ela está sendo relacionada ao ambiente laboral e ela está saindo dos muros da empresa. Então, a gente começa percebendo que, em casa, o funcionário ele continua tendo dor. E o quarto é o estado doloroso e invalidez. E aí, esse problema, ele é o problema maior, lógico, para o funcionário, que vai ter uma dor crônica, né? E vai ter uma invalidez laboral. E aí vem um prejuízo também para a empresa, no qual ela vai perder aquele funcionário, lógico, e esse funcionário ele vai normalmente ficar fazendo o recebimento desses valores, né, e ele se torna um gasto a mais. Então, o que a gente precisa entender é que quando vai promover, né, prescrever algum projeto, um programa de ginástica laboral, eu preciso entender muito que existem alguns estágios de lesão e eu preciso estar monitorando os funcionários dessa empresa, sempre através de uma anamnese bem bacana. Então, o primeiro estágio dessa lesão é quando as pessoas elas sentem algum tipo de desconforto e não sabem de onde ele vem. O segundo estágio, depois que eu repouso, esse desconforto ele sai, então a gente percebe que é um problema ocupacional. Depois,
após o repouso, os sinais eles não diminuem, e por fim a gente vê a invalidez. Perceba que isso é uma sequência para o estado imediato.